Bem-vindos ao Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Matheus Torres. E eu, Denise Vilaça. Somos licenciandos em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidada a professora Sandra Gomes, da Gerência Regional de Educação Metropolitana Sul. O podcast de hoje vai ser da área de linguagens e o assunto será Quinhentismo no Brasil, uma literatura de informação e instrumento de exploração e dominação. Boa tarde a todas e todos. O quinhentismo no Brasil coexiste com o classicismo em Portugal. Foi o primeiro movimento literário no Brasil. E aí esse movimento, ele se subdivide em dois momentos. A literatura de informação, que traz as cartas e crônicas de viagem, que tem mais valor histórico que literário. Nessas crônicas e nessas cartas, são textos descritivos e informativos que trazem um destaque para a conquista material e espiritual que a metrópole fez na colônia. E aí, nesse momento, o destaque vai para Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão-mor da esquadra portuguesa, e Pero Magalhães Gândalo, que era também um cronista, historiador, que acompanhava esse processo de exploração. E o segundo momento é a literatura jesuítica, ou literatura de catequese, que eram produções de poesias devocionais, teatros pedagógicos inspirados em passagens bíblicas, e também havia produção de documentos que informavam os governantes europeus o andamento dos trabalhos nessa terra, Então, os principais representantes dessa época foram Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. O que chama bastante atenção nesse período é a estrutura de exploração e dominação que se apresenta já nessa literatura. Essa literatura já traz esses elementos. De acordo com a Carta de Achamento do Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, a gente tem uma descrição dos habitantes dessa terra nova. Pardos, nus, sem coisa nenhuma que descobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhe fez sinal que pousassem os arcos, e eles o depuseram. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Nessa descrição, já na carta, a gente traz os elementos de construção de padrões de beleza bastante eurocêntricos, quando descrevem os narizes dos povos originários, que são bem feitos por serem finos, dentro do padrão europeu. E uma tentativa de, considerando os habitantes ingênuos, colocá-los numa condição de primitivos, enquanto que, na relação, os primitivos são os indígenas, quem chega traz o conhecimento. Apesar dessa descrição trazida aí na carta, e de muitas descrições que a gente percebe em algumas produções artísticas sobre esse momento, muito longe, de acordo com o Darcy Ribeiro, dessa dimensão heróica de desbravadores que comumente a gente vê, tanto na descrição da carta quanto nas pinturas que retratavam a época, essa relação da chegada dos colonizadores não era desse jeito. Muitas vezes chegavam doentes, muitas vezes chegavam sujos, E o contato com os indígenas, na maioria das vezes, levava a doenças e uma série de outras mazelas trazidas pelos colonizadores. Depois de 1500, a gente teve um período em que a exploração não aconteceu de fato na Terra, Porque não havia ainda encontrado o que de fato se tentava buscar nas terras de colonização, que era ouro, prata. E aí, só depois de 30 anos é que essa exploração ela começou a ser feita de forma mais sistemática, mas bastante lenta e gradativa. E aí, em 1560, é que há a chegada dos jesuítas para continuar esse processo junto aos povos originários, aos indígenas. E aí a proposta era uma proposta de aculturação. Uma proposta de aculturação é tentar adaptar aquele povo à cultura europeia dentro de uma visão eurocêntrica. E essa proposta de aculturação mais parecia uma proposta de dominação, a julgar pelo que também está escrito na Carta de Achamento do Brasil. Contudo,
o melhor fruto que dela, da nova terra, né, se pode tirar, parece-me que será salvar essa gente. E esta deve ser a sua principal semente, Vossa Alteza, em que nela deve lançar. Então, essa visão, né, de salvar esse indígena, né, de salvar, como se ele precisasse ser salvo, né, e de que era necessário que se lançasse uma semente. E aí, nesse propósito, é que chega justamente os jesuítas. Então, foi através dessa literatura devocional, né, desses poemas devocionais, e através do teatro catequizador e pedagógico, que isso começou a ser feito, que os jesuítas realizam, então, esse trabalho. As peças, né, geralmente traziam dogmas católicos, utilizando, assim, uma linguagem mais próxima dos indígenas, mas sempre trazendo verdades cristãs, né, inseridas para que elas fossem assimiladas pelos indígenas, né? E aí a gente tem um destaque para José de Anchieta, que foi um autor dramático de muitas dessas peças, inclusive chegou a escrever um dicionário na língua tupi-guarani para melhor interagir com os indígenas. E em suas peças, Anchieta trazia esse tema religioso, sempre opondo os demônios indígenas, né, que colocavam as aldeias em perigo, aos santos católicos que vinham salvá-las. E aí, quando a gente olha para esse momento e olha para o presente, né, a gente percebe que há uma relação ainda contextual daquela época com a época de hoje, né? Se a gente pensar a quantidade de indígenas que havia naquela época e o que temos hoje, dados da BBC trazem o seguinte: havia em 1500 cerca de 8 milhões de indígenas, mais de 1.000 etnias. Em 2016, de acordo com esses dados, o que havia era cerca de 900 mil indígenas, reduzidos em 305 etnias. Uma perspectiva de devastação dos povos indígenas. A gente hoje vive uma pandemia, né, na qual os povos indígenas eles são terrivelmente atingidos por estarem distantes, né, do atendimento, por não haver uma política de proteção, apesar de ela já estar instituída, né, em diversos documentos, e por não acontecer de fato essa política de proteção. Mas essa situação de pandemia, ela não é uma situação que acontece desde hoje. Em cerca de 1563, houve uma epidemia, um surto, né, de varíola, que matou cerca de 30 mil nativos em 3 meses. E segundo Darcy Ribeiro, muitos, né, desse processo de contaminação, muitas vezes acontecia como casos propositais, como o caso de alguns fazendeiros do Maranhão, que tentaram encurralar alguns índios, né, atrair alguns índios para uma vila que havia sido atacada pela varíola. A partir dali, eles se contaminavam, morriam, e aquele território ficava ali, de certa forma, disponível. Essa situação, né, que está lá, foi conhecida como Massacre dos Timbires, que muito nos faz lembrar a atuação de muitos latifundiários, de muitos donos de terra, na sua relação com os territórios indígenas hoje. Apesar de a Constituição Federal trazer no seu artigo 231 o reconhecimento aos indígenas da organização social, né, tá assim o texto, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Apesar da lei, né, a proteção instituída, ainda se vê uma postura desse período colonial. Será que ainda funcionamos nessa mesma lógica colonial? Bem, apesar desse período ter sido um período sem produção nacional, muitos críticos destacam esse período como um período de rica fonte temática. Inclusive vai ser retomada no romantismo com o movimento de nacionalismo e indianismo e posteriormente no modernismo, a partir da primeira fase, com a ideia de redescobrimento. Bem, espero ter ajudado e aí pretendemos retomar com a visão dos indígenas dentro desses outros movimentos, o movimento do romantismo e do movimento da primeira fase modernista. Agradecemos à professora Sandra pela parceria
e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, @ondas.saber.